Boa noite a todos. Nós vamos mudar o foco da nossa conferência. À tarde, nós estávamos falando sobre suicídio, sobre drogas, e vamos pensar um pouquinho sobre o Evangelho e especificamente sobre as questões do futuro. Então, quando pela primeira vez eu fui convidado a falar desse tema, eu levantei muitas questões a partir desse título, o Evangelho e o futuro. O que a gente poderia falar? Falar sobre o futuro do Evangelho, né? Ou o Evangelho no futuro, como é que vai ser a pregação, o estudo, o conhecimento do Evangelho, ou o futuro no Evangelho. O que dentro do Evangelho fala para todos nós sobre o futuro? Nós somos criaturas que temos muito essa curiosidade de saber o que vai acontecer amanhã, e na verdade sempre existem histórias, lendas e profecias que são colocadas para se pensar no amanhã, né? Se nós vamos ter o fim do mundo, como é que vai acontecer. E por isso, eu acho que a nossa preocupação hoje vai ser o futuro no Evangelho, e a gente vai estudar algumas coisas das profecias que se encontram no Evangelho, lembrando que as profecias, e o próprio Kardec fala isso em A Gênese, elas existem, né, para necessariamente não serem cumpridas. Elas são formas de aviso à humanidade, para que a humanidade pudesse fazer um novo caminho e, a partir desse novo caminho, não ter a necessidade de viver situações tão complicadas. Então, por que a gente escolhe o estudo do Evangelho? E aí nós vamos pegar algumas falas sobre o que seria o Evangelho e entender a importância de buscarmos o texto do Evangelho no nosso entendimento. Quem nos diz sobre isso é Allan Kardec, e essas colocações, elas fazem parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nele, Kardec diz que o Evangelho é uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Ou seja, tudo que nós precisamos apreender e aprender sobre a nossa caminhada, sobre as nossas posturas, sobre os nossos posicionamentos, nós encontramos no Evangelho. Kardec também diz que o Evangelho é o princípio básico de todas as relações sociais. No contexto do ensinamento de Jesus, nós encontramos todas as leis, todas as formas de bem proceder para a nossa vida prática. Ele diz que é um roteiro infalível para a felicidade humana. A gente fica muito preocupado em ser feliz. A forma, a maneira de se proceder que nos leve à felicidade está contida nesse Evangelho, e que Kardec ainda diz que nele é um levantamento
rasgamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, baseado nisso, nós vamos tentar entender mesmo o que Jesus nos traz acerca do futuro, acerca da vida na nossa continuidade. Lembrando que quando a gente fala de estudar o Evangelho, os textos do Evangelho, nós enfrentamos as dificuldades daquele texto que chegou até nós. E quem nos lembra as complicações é Orígenes de Alexandria. E para vocês imaginarem, esse autor, que foi um dos grandes teólogos da Igreja Católica, escreveu isso por volta do século VI. Então, se no século VI o troço já era complicado, a gente imagina agora, porque no século VI ele dizia: presentemente é manifesto que grandes foram os desvios sofridos pelas cópias, quer pelo descuido de certos escribas, quer pela audácia perversa de diversos corretores, quer pelas adições ou supressões arbitrárias. Ou seja, já no século VI, os estudiosos do Evangelho questionavam a nosso acesso aos textos e como a gente deveria se preocupar, porque ali tem adições e supressões, né? São colocados ou deixados de colocar coisas, muitas vezes pelo interesse daqueles que corrigiam ou copiavam os textos. E aí nós temos uma pergunta importante para todos nós. Qual é a mensagem do texto? Quando nós falamos do Evangelho de Jesus, o que Jesus veio trazer para nós? Porque é a partir do entendimento dessa pergunta, do que Jesus veio trazer ao mundo, é que nós vamos conseguir entender, ou buscar entender a partir desse pilar, né, dessa situação, todo esse conceito. E a mensagem de Jesus, ela pode ser resumida nisso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como de nós. Então a gente fica brigando em entender muitas coisas e discutir sobre muitas coisas, mas tudo que a gente estudar no Evangelho deve estar embasado na lei do amor. Se algo que a gente pegar no texto, ele fugir dessa competência da lei do amor, ele entra na fala do Orígenes. Ou houve supressão, ou houve acréscimo, ou houve perversão do texto, porque todo o texto tem que estar baseado nessa mensagem maior que a mensagem do amor. Nós só estamos aqui na Terra para isso, para aprender a amar. E só voltamos constantemente na Terra porque a gente só tem uma matériazinha para ser feita, né? Nós só nos matriculamos numa matéria e a gente toma bomba nela todos os anos e a gente tem que repetir todos os anos a mesma matéria. Ou seja, até hoje nós não aprendemos a amar. E aí, né, vez por outra, a gente vê as pessoas falando que Jesus falou do fim do mundo, que Jesus disse das coisas que iam terminar, de tudo aquilo que iria acabar. E
vem a pergunta: será? Esse microfone está brigando? Dá para ouvir aí? Será que foi isso mesmo que Jesus quis dizer para a gente, que tem um fim do mundo, que vai acabar tudo, que uma turma vai para o inferno, a outra turma vai para o céu, e nós vamos viver essas coisas? E aí eu fui buscar a fala de um dos maiores estudiosos sobre Jesus. Esse escritor francês, Hermès Renan, ele foi um contemporâneo de Kardec. E ele escreveu uma das obras mais bonitas que se fala sobre Jesus, que é a vida de Jesus. Ele buscou fazer um estudo profundo de Jesus, embora dissesse que ele era agnóstico, que ele não acreditava em nada. E a partir dessa descrença dele, ele resolveu buscar entender a mensagem de Jesus, e ele se transformou num dos maiores estudiosos sobre o Cristo. E ele vai nos dizer o seguinte, né? Quando o pessoal levanta esta questão que Jesus veio fazer uma revolução no mundo, veio avisar que tudo vai acabar, que você fique pronto, que você vai ser castigado, que não vai sobrar nada, ele diz o seguinte: a revolução que ele quis fazer foi sempre uma revolução moral. Jesus não veio à Terra senão para fazer uma transformação moral. Só nos homens e pelos homens que ele queria agir. A preocupação do Cristo é a nossa transformação pessoal, mas nada disso. Um visionário que só tivesse tido a ideia da aproximação do juízo final, não teria esse cuidado de aperfeiçoar as almas, não teria criado o mais belo ensinamento prático que a humanidade recebeu. Ou seja, ver as profecias que Jesus nos traz como algo que está dizendo que o mundo vai acabar e que tudo vai deixar de existir, é negar aquilo tudo que ele ensinou na vida. E dentro dessa visão inteligente dele, ele diz que se ele tivesse tanta certeza que o mundo ia acabar tão logo, porque hoje a gente já passou, mas eles liam o texto e diziam: essa geração não vai passar sem termine. Depois começou a história que ia acabar no ano 1000, depois no ano 2000, agora tem que inventar, passou por 2012, e vamos criando essa situação toda. O que ele diz é o seguinte: se Jesus tivesse visto que ia terminar tudo, ele não teria se preocupado em ensinar um código de ensinamentos de transformação moral para que o homem se aperfeiçoe e se melhore. Então, que isso fica, de certa forma, incompatível com a visão do amor de Jesus. Mas, se o texto está lá, nós precisamos estudar e entender. E aí é essa pergunta que nós vamos tentar responder aqui. E quando eu falo tentar, porque a gente tenta estudar, tem muitas pessoas estudando com muito mais competência e capacidade que nós, e a gente está buscando aí essa resposta aí. Qual a visão do futuro na mensagem de Jesus? Para falar de futuro, né, a gente vai falar de escatologia. O que é a escatologia?
é uma doutrina que fala sobre o final dos tempos. E dentro do Evangelho de Jesus, nós temos diversos textos escatológicos, ou seja, textos que estudam sobre o final dos tempos. O principal e o maior deles a partir da presença direta de Jesus, é o sermão profético. Mas nós temos textos escatológicos em algumas epístolas e temos o texto grande da escatologia, que é o Apocalipse, que a gente precisa muito ainda estudar para entender, né? Eu espero que o Haroldo Dutra tenha muita saúde para que fique aí muito tempo e nos ajude a entender essa coisa tão meio psicótica que às vezes nos parece o texto do Apocalipse. Nós não vamos nos ocupar com isso. A nossa ocupação hoje é o sermão profético que está, né, no Evangelho tanto de Mateus, quanto de Marcos, quanto de Lucas. E o sermão profético, ele ocupa praticamente, né, dois grandes capítulos, o capítulo 24 e o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, e ele começa com o princípio das coisas. É como se Jesus ali naquele momento estivesse dizendo para a gente assim: olha, quando isso começar a acontecer, passem a pensar no que está acontecendo. Não é que ele está avisando que o mundo vai acabar. Ele está avisando que vão ter transformações e que essas transformações serão imensas e pesadas e nós precisamos caminhar. Mais do que isso, nós podemos pegar o texto no contexto geral da humanidade, mas a gente pode tentar pensar no contexto da individualidade nossa, quando essas coisas começam a ser verdade nas nossas vidas. Nesse sentido, nós pegamos, né, o primeiro versículo, e a gente vai soltando, porque não dá para estudar o texto todo em uma hora de conversa, e a gente tem muita coisa para pensar. Mas Jesus afirma: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse texto específico, ele começa a partir da presença de Jesus com os seus discípulos em Jerusalém. E os discípulos ressaltam na fala de Jesus a fortaleza que é o templo de Jerusalém. E ao mostrarem isso, Jesus vira e fala: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso foi colocado e é entendido que Jesus falava sobre o fato que iria acontecer por volta do ano 72 da nossa época, quando, né, os romanos destroem totalmente o templo de Jerusalém, sobrando alguns poucos pedaços, né, e entre esses poucos pedaços está o Muro das Lamentações, que até hoje é foco de adoração por parte dos judeus. Mas, na verdade, ele fala de um lugar de adoração. E ele está dizendo que desse lugar nada vai sobrar. E a gente pode, com certeza, dizer para todos vocês que se nós
não mudarmos todo o contexto da forma que nós adoramos a Deus até esse momento, nós não vamos conseguir chegar no lugar. Tudo tem que ser mudado. Porque até então, a nossa adoração é ainda uma adoração muito externa. Uma adoração que precisa das coisas de fora. Muitos de nós ainda precisam de imagens, muitos de nós precisamos de grandes rituais, de liturgias que estejam cheias de situações que chamam pelo externo, e é preciso que a gente mude esse lugar de oração. O nosso lugar de oração, de adoração, tem que ser um lugar interno. Chegará um tempo em que o Senhor será adorado em espírito e verdade. Quando essa adoração for interna. O templo de fora tem que deixar de existir. Nós temos que despreocupar-nos em fazer essa adoração externa e construir dentro de nós essa capela, que Alta de Souza diz, que é a mais alta de todas as capelas, que é a capela que mora na nossa intimidade. E diz Jesus: acautelai-vos que ninguém os engane. Ou seja, ele sabia de antemão que todos nós iríamos ouvir de tudo para nos confundir nesse momento que a gente precisa de transformação. E que a gente precisa ter cautela com tudo que a gente escuta, com tudo que a gente lê. Nisto, Kardec nos ensina com clareza algo que muitos, ou a maioria de nós, ainda não dá conta de fazer. Quando ele diz que é preferível que a gente rejeite 99 verdades do que aceitar uma só mentira. Que cada um de nós precisamos ouvir, precisamos ver, precisamos ler e até mesmo sentir e avaliar se aquilo é condizente com a base maior da vida, que é o amor. Porque hoje, mais do que nunca, a gente tem um monte de escolas, de ensinamentos, de métodos de autoajuda que vai ensinando para a gente como se ser feliz é uma receita de bolo. A gente deve se acautelar disso. A construção da felicidade humana, ela precisa muito mais do que a gente escuta. E nós vamos sempre ouvir ideias, ideologias, fórmulas para esse caminho que a gente quer conseguir de felicidade, que geralmente não tem nada a ver com o que Jesus deixou para todos nós. E surgirão, desculpa ali está errado, muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E hoje isso virou uma festa. Toda hora alguém diz que vai acontecer o apocalipse, o final do mundo, vai ser assim, vai ser assado,
Tem pessoas aí que já fizeram o supermercado, já juntaram, compraram freezers, estocaram porque vai acabar. Tem teorias que tem que subir na montanha porque vai ser, os ETs vão passar, pegar e recolher, levar outro. Casa no subsolo. Também tem de todo lado. Então, nós temos que ter o cuidado que tem muita coisa sendo falada em todos os lugares e muitas delas são só profecias que enganam as nossas vidas. E como é que eu vou saber se aquilo que eu estou ouvindo é verdade ou mentira? Eu preciso de bom senso. Mas se eu não tiver nenhum parâmetro, e a única coisa que eu tenho é isso, vale a regra de Kardec. É preferível que eu rejeite a verdade do que eu aceite uma mentira. E como é que a gente sabe se alguma mentira tiver na Terra, ela vai desaparecer? Diz um estadista americano que eu posso enganar, usar uma mentira para enganar uma pessoa, o mundo, que eu posso usar uma mentira e enganar muitas pessoas por algum tempo, mas eu não posso usar uma mentira para enganar todas as pessoas de toda a eternidade. Uma hora a mentira vem à tona e a gente vai perceber. E se eu errei porque eu recusei a verdade, nada me impede de retomar o caminho, que é preferível do que eu fazer alguma coisa que o meu bom senso não dá conta e não consegue encaminhar. Mas, nesses princípios das dores, e Kardec diz que nós já estamos vivendo isso desde o século XIX, tem uma marca que é uma marca da nossa sociedade. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Seja as coisas ruins, a infelicidade, o crime, a corrupção, isso tudo que a gente está vivendo, isso tem gerado em muitos corações a descrença e o afastamento da busca do amor. Se todo mundo rouba, eu também vou roubar. É preferível que fulano roube que o outro, que é pior. A gente está perdendo essa noção diante de tanta coisa ruim que nós estamos vivendo. Então, nós estamos, na verdade, quando a gente vê o amor e as coisas boas se esfriando em tanta gente, nós estamos aqui. É no princípio. Ninguém está chegando no fim. Está todo mundo desesperado de que dia que vai acabar. Nós estamos no princípio das coisas. Ou seja, nós temos muita coisa ainda para acompanhar. Mas Jesus dá uma regra: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se nós buscarmos o amor em todos os momentos da nossa vida, nós vamos conseguir passar dessa fase e dessa situação. Na continuidade do sermão profético, nós temos um subtexto que se chama a grande tribulação. E nesse subtexto, há uma fala de Jesus que diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora,
nem tampouco há de haver. Nós estamos entrando numa fase na Terra que é a fase dos débitos coletivos. Cada vez mais nós temos comunidades, nós temos pessoas. Agora, antigamente morria por unidade, agora morre, né, por atacado. Né? De repente solta uma bomba, joga um avião no chão, vai fazendo essas coisas, e os desastres, as coisas. Nós estamos num momento de acerto de débitos de coletividades. Lei da destruição. Hein? Lei da destruição. Que é a própria lei da destruição, que tem que mudar as coisas. Né? E nós não podemos esquecer, a gente não fala em mundo de regeneração. Para regenerar, tem que deixar de existir o que não está bom, para existir o que é bom. E aqui na Terra, como a turma toda está gostando daquilo que nós falamos à tarde, é de poder, é de ter, é de prazer, a gente não tem essência, então tem que dar espaço para quem quer ser, na verdade, para quem quer mudança, quem quer lugar. Então nós estamos vivendo esse imenso momento de débitos coletivos. E a situação foi assim, mas sempre teve guerra, morrendo. Mas imagina uma guerrazinha que tem espada, que manda umas flechazinhas, e agora você manda um míssil, você não precisa nem sair de casa, essa coisa toda, e o míssil vai até lá, né? O indivíduo manda de um pedaço do planeta para o outro lugar, e a situação. E pior do que isso, 2 segundos depois, para a gente sofrer, todo mundo é avisado, a desgraça continua na Terra, está lá sofrendo, mataram mais um, está morrendo mais coisa, e aí você vai desesperando, não é porque Deus está te castigando, não, é que esse é o lugar, da gente pensar por que essas coisas estão aí e por que eu estou no lugar que estou nesse momento. E ainda, Jesus diz o seguinte, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, a gente está achando que a coisa está difícil, o que a gente está vivendo já é a misericórdia divina em favor de nós. Porque se tivesse que fazer um acerto na Terra, com tudo de ruim que nós fomos fazendo nesses milênios, não ia sobrar ninguém. A situação da Terra não é diferente daquele samba. Se gritar pega ladrão, não fica muito. Né? Se começar a gritar quem tem que pagar, olha, só tem dívida. E por que tem criaturas que fizeram um propósito de transformação e que se propõem a voltar à Terra para preparar esse mundo para uma nova situação? Muito do que seria o sofrimento do homem, ele está sendo reduzido por causa daqueles que se manterão na Terra. E alguém me perguntaria, mas quem é que então vai se manter na Terra? Jesus já disse, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça. Essas criaturas estão nesse processo de busca e transformação, são eles que estão segurando para que o planeta não passe por situações mais complicadas, embora a gente ache que tudo está muito complicado. Lembramos aí que nós falamos até o final do fim do poço. A gente acha que está no fundo do poço, mas nós não estamos não. A coisa podia ser bem mais complicada diante de tantos karmas que nós fomos criando nos milênios nessa história. Né? Então,
é a lei divina, ela funciona sob a força da misericórdia, e nós recebemos o merecimento, né, dos justos. Eles transformam esses nossos momentos de dificuldade. No sermão ainda. Deixa eu te perguntar, essas pessoas que vão nessas mortes coletivas, igual esse avião, são pessoas, pelo que a gente observa, pessoas dignas, cientistas. A meu ver, elas estão sendo levadas para pagar débito, ou essas que vão em desencarne coletivo para amenizar a situação? Nós podemos encontrar tanto um quanto o outro, né? Não tem jeito da gente fazer uma regra geral das coisas. Tem muita gente que pode estar desencarnando porque já não precisa ficar aqui mais, está indo para um outro lugar, um outro sistema, para um outro planeta, para uma outra dimensão. E tem gente que está aqui, né, e que vai, no momento certo, herdar um projeto na Terra, que é um projeto de transformação e de crescimento, ao qual os espíritos e Kardec chamam de mundo de regeneração. Quando se fala no sermão profético da vinda do Filho do Homem, se você lê aquele sermão, a única coisa que você pode dizer é que aquilo não é verdade. Porque todas as falas ali, elas são falas que são incoerentes com as leis naturais da vida. Que a lua vai despencar na terra, né? Que o sol vai apagar. Quando o sol apagar, a terra já foi há muito tempo nesse processo de transformação do universo. Então, na verdade, o que se ressalta naquela fala, numa fala simbólica, é que dos cataclismos terrenos, das coisas que nós vivemos, a gente ouve o pessoal estar preocupado assim, que a terra está esquentando. Está esquentando. Certamente está esquentando. Ela não está esquentando por castigo nosso, não. É porque a terra já esquentou muitas vezes, como ela já esfriou muitas vezes. Como, né, o mar já foi sertão e o sertão já foi mar. Essas coisas, elas fazem parte da natureza do planeta. Sobe um pedaço, desce outro pedaço. Eu assisti há um tempo atrás um documentário num desses canais de TV paga, falando, né, de uma fenda que tem na África e que ela está se abrindo cada vez mais e daqui a um tempo vai separar um pedaço da África do outro. Como a Terra já fez parte de um monobloco, já dividido em duas partes, agora estão divididos em várias partes. Isto é da natureza da Terra, não tem nada a ver com castigo nenhum. Esquenta, né? Nós estamos vivendo um problema de castigo no Brasil, é porque a gente não sabe utilizar água, a gente não sabe utilizar energia. Não é porque não choveu, ou choveu ano passado, é porque a gente não sabe ser previdente, não sabe cuidar das coisas, a gente abusa, desperdiça. Porque na história da Terra, tem época que não chove, que seca, tem época que tem enchente, né? Como todo mundo está esperando, né, que vai chover muito, porque mudou, era El Niño, agora é El Niño. Isso é da natureza do planeta.
Não fiquemos esperando que tem mais vulcão, mais isso, mais terremoto. Essas coisas, periodicamente, na formação e no envelhecimento do planeta, sempre acontece. E vai acontecer. E não é essas coisas que demarcam quando vai acontecer a regeneração ou não. Nós estamos vivendo um determinado momento. Mas vai chegar um momento que o homem não vai poder viver mais na Terra, porque a Terra não vai precisar mais dos corpos humanos. E aí isso vai acontecer de outra forma. Mas se vocês estão com medo de tudo acabar e vocês acabarem junto, a gente não precisa preocupar disso, que a gente vai continuar aonde, como e porquê. Só o tempo poderá responder para todos nós. Então, essa fala das transformações, periodicamente nós vivemos fases. E quem estuda, sabe que tem mudanças que são de 3.000 em 3.000 anos, outras são de 7.000 em 7.000, outros aproximadamente de 24 a 27.000 anos. Quem estuda está aprendendo cada vez mais que essas coisas acontecem na Terra, e o que a gente espera de mundo de regeneração é assim: eu vou dormir, amanhã acordo. E nós não sabemos quando isso vai se concretizar em termos de tempo, e a gente não tem acesso. Jesus diz: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, nós temos sinais, e a gente tem que entender isso. A Terra vive neste momento sinais que nós estamos caminhando numa transição. E se eu não me cuidar para alcançar uma situação melhor dentro de mim, eu vou ter perdido esses sinais. Kardec, em A Gênese, ele diz isto. Olha, isso foi escrito no século XIX, nós já estamos no século XXI. Os tempos marcados por Deus são chegados. Nos dizem de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. A gente vê que esse processo de transição, ele já começou na época do Espiritismo nascente. Então não vai acontecer da gente dormir dia 31 de dezembro e no dia 1º a Terra está mudando. Não é isso. Nós precisamos sair desse lugar. E esses tempos de regeneração estão aí. Se nós não fizermos esforço, a gente escolhe o lado que a gente quer, se a gente não tiver a sabedoria de Maria, que escolheu a melhor parte, embora a Marta ficasse brigando lá pela situação, é escolha. Maria resolveu ouvir Jesus e aproveitar a companhia dele. E Marta estava cuidando da casa, estava fazendo coisa errada? Não. Mas ela não escolheu a melhor parte. E a melhor parte é aquela que leva a minha transformação interior. Na continuidade do sermão profético... Só um minuto, Roberto. Pode. Algumas seitas falam que nós vamos ver Jesus nas nuvens, outras que ele vai aparecer, palpável. Isso aí não tem fundamento. Não fala isso, porque fala que toda a terra vai ver Jesus numa nuvem. É impossível, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista de toda e qualquer estrutura, Jesus ser visto por toda a terra
no mesmo momento, no ponto que ele aparece. Isso não existe. Porque o texto, ipsis literis, fala sobre isso, que Jesus vai aparecer numa nuvem, e quando ele aparecer, toda a terra vai ver ao mesmo tempo Jesus. Isso não existe. Agora, nós não podemos esquecer que essas seitas, elas seguem a leitura do texto corriqueiro lá, literal, e esse texto, quando Já lido, vi alguns espíritas falando, vai ser visível, sem fundamento não. a gente ouve de tudo, aonde for, é o que nós começamos falando, acautelar-nos dos falsos profetas. Vamos esperar para ver se vai ver mesmo. Então, há uma chamada da exortação à vigilância. Se nós queremos conseguir uma situação melhor, nós precisamos ser vigilantes. E a fala de Jesus é bastante clara em dizer: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente eu. Nenhum de nós sabe dessas coisas. Nós falávamos à tarde, porque a única pessoa que sabe é Deus. E isso é o Kairos, o tempo de Deus, não é o nosso tempo. E existe um tempo de Deus para cada um de nós, como existe um tempo de Deus para todos. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade quando nós somos chamados. Então a gente precisa estar atento, porque a gente não sabe quando é o chamamento da oportunidade de transformação. E muitas vezes, se eu não aproveitar esse momento, eu vou estar adiando aí por séculos e milênios a possibilidade de viver numa condição melhor do que eu estou hoje. Numa condição melhor. Então, estando dois no campo, seria levado um e deixado o outro. E lá fala um monte de coisa, né? Esse texto é o que o texto diz assim: ai das grávidas, né? E aquele que estiver no monte, que não desça para buscar as coisas, e vai dizendo. E quando ele diz que, estando dois no campo da vida, um vai ser levado, né, e o outro não. Como é que é isso? Deus vai ficar escolhendo gente, e ele já montou assim que eu vou para o reino dos céus, e a Dolores vai continuar sendo do mesmo jeito, não vai ter mudança. Não existe essa situação. O que existe na verdade é que a gente tem um homem velho e tem um homem novo. E o homem velho vai ter que dar espaço para o homem novo. E é só o homem novo que é capaz de entrar. E aí nós voltamos a um outro texto de Jesus que não está aqui, que é a parábola do festim das bodas. Que quando ninguém aceitando o convite, o Senhor manda buscar todo mundo que está e que entre para a festa. Mas de repente, quando olha na festa, tem alguém que não está vestido adequadamente. É esse alguém aqui, ó, que não vai. Né? Ele não vai participar disso. O homem velho não tem espaço. Então não adianta eu ficar me enganando que eu posso fazer mais ou menos, que eu posso ser meio a meio, que para viver numa situação mais privilegiada, não no sentido de prêmio, mas de conquista, eu tenho que me mudar completamente, porque não há espaço para meio pecador ou meio santo.
Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, é preciso lembrar que essa vigilância, ela fala da nossa transformação espiritual. Vigiar é entender, é participar, é cuidar desse processo de mudança que nós estamos precisando na nossa vida, na nossa caminhada. Há diversas parábolas nesse contexto, e pela necessidade do tempo eu escolhi alguns pequenos trechos. Então, uma das parábolas que está nesse sermão profético é a parábola dos 10 talentos. Quem começa aqui, quem escreveu a parábola, botou lá que parábola dos 10 talentos, eu quero que me ache os 10 talentos, porque o Senhor deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, que eu saiba até onde vai e ser outro. Não tem problema. Aí fala assim, não, mas é da multiplicação. Então está errado, porque o primeiro, né, ele ganhou 5 e produziu 5, então daria 10, que é o que eles usam no texto para 10 talentos, é só nesse lugar. Mas quando a gente lê 10 talentos, os talentos que distribuíram, é só os talentos do primeiro, mas o segundo também não acertou, que ganhou 2 e multiplicou 2, não tem valor, só tem valor que vale 10. Né? A tradução aí precisa desse lugar, mas o texto diz isso. E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então, não adianta eu reclamar que eu não vou conseguir, porque é muito difícil. Cada um de nós está recebendo aquilo que nós temos condição de fazer. Aquele ditado antigo que cada um recebe o frio conforme o que vive. Então, chegar num determinado momento lá no mundo espiritual, falar assim, ninguém me avisou nada, eu não tinha condições de fazer, isso é historinha que não vai colar em lugar nenhum. Porque cada um de nós recebe a prova segundo a capacidade que a gente tem de passar pela prova. E esse que recebeu 1 é o que fala, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. O que aconteceu com essa criatura? Elas sabem da responsabilidade, elas sabem do desafio de fazer as coisas, né? Mas por temer que tenha que fazer e exercitar, né, ela nega-se a fazer qualquer coisa, justificando-se que tem medo de fazer e fazer. Nós temos que sair do lugar de ficar escondidos na vida, justificando que eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, ou aquela historinha que a gente ouve sempre da casa espírita, quando eu aposentar eu vou ajudar. Quando aposentar você já pode ter morrido e perdeu a oportunidade, chegou do lado de lá, e o que aconteceu? Você fez nada, eu estava esperando aposentar, então trabalha de novo e vai aposentar em outro caminho, porque não tinha esse lugar. Nós, quando somos chamados, a gente deveria ter a alegria e o prazer de fazer as coisas. A gente precisa aprender com os nossos irmãos de outros credos essa coisa, né? A gente tem contato com pessoas de outros credos e às vezes a pessoa chega e conta todo feliz. Eu fui chamado para fazer tal atividade na igreja, eu agora sou responsável por isso, me chamaram para cantar no coral, para fazer.
O Espiritismo, a história do voluntariatismo do Espiritismo é assim: tem 5 e tem que votar presidente. Aquele que quer ser presidente deu um passo para frente, os 4 dá para trás, o bobo que ficou na frente é que vai ser o presidente. Porque todo mundo foge de todas as coisas. Olha, você podia dirigir a reunião mediúnica, aí eu não tenho capacidade, eu pergunto: que dia que você vai ter? A única forma que a gente aprende é fazendo. Aí se eu fizer errado, Deus me mandou te perguntar se você está fazendo errado. É para fazer. E se você fizer errado, é hora de consertar. Não tem problema nenhum na vida. E aí a gente vê todo mundo fugindo das coisas. Não, continua na presidência, você tem muito tempo, ou você não tem nada para fazer. Parece que tem gente vagabunda demais, né? Tem nada para fazer, continua no lugar, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Olha, que é isso aí, ó. É esse lugar, né, que vai ter que dar conta, né? Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas aquele que não tiver, até o que tem será tirado. Porque se eu não faço daquilo que eu posso, eu não vou ganhar nada daquilo que eu tenho. Se eu tenho recursos e não utilizo esses recursos para crescer, até aquilo que parecia um crescimento vai deixar de ser, porque eu perdi nesse caminho a oportunidade de transformação. E aí nós damos, caminhando para o finalzinho do texto, e nós não temos mais tempo, e ele fala lá sobre a vida eterna e o castigo eterno. E nós começamos aqui. Castigo eterno. Existe isso, mas está escrito lá. Mas nós não falamos que a lei de amor é a base do ensinamento de Jesus. E a lei de amor dá para comungar com o castigo eterno? Quem mudou e colocou essa transformaçãozinha lá, segundo Origem, tinha muito interesse, né? Porque a indústria que mais dá dinheiro nesse mundo é a indústria do pecado. As maiores obras e as maiores riquezas estão nas mãos dos religiosos do mundo inteiro. Porque se eu descobrir que eu estou pecado, eu vendo a alma para o diabo para ficar livre do inferno. Então o povo pagou a vida inteira para fazer igreja, fazer templo, fazer de tudo, construir obra de arte, enfeitar, tudo que se pode, a gente dá dinheiro para ficar livre disso aqui, do castigo eterno. Então, como que a igreja não iria fabricar essa coisa como se fosse uma fala de Jesus? Mas vem a pergunta: como é que nós vamos, quando na fala de um amor, de um pai que nunca te daria pedra se você pedir um pão, nunca te daria serpente se você pedir um peixe, e ele resolveu te colocar no inferno para o resto da vida? Ele é extremamente incoerente. O que é que nós podemos fazer disso? Entender aquilo que Orígenes de Alexandria fala. Isso é uma das perversões que colocaram no texto. Mais do que nunca, porque isso aí é um título de uma parte do texto, e nenhum texto da Bíblia foi escrito com título e subtítulo. Alguém botou os títulos e os subtítulos. É igual essa história, capítulo, versículo. Os capítulos e versículos, eles foram catalogados muito tempo depois, e para facilitar o estudo. Mateus não escreveu lá, capítulo 1, versículo 1, ele escreveu o texto. Ou aquele que
nome de Mateus, ele escreveu desse jeito. Aquele que escreveu o segundo Marcos, escreveu um texto. E nem na ordem, essa ordem foi montada a partir de tudo que tinha de recurso para se estudar. Então, o que o texto diz para a gente? E porá aos ovelhas à sua direita, mas aos bodes à sua esquerda. Neste caminho de regeneração, vai haver a separação mesmo. Né? De um lado, eu vou ter que colocar as coisas boas, as coisas ruins, eu vou ter que se separar delas. A terra vai ter que separar a mesma coisa. Essas coisas têm que mudar. Né? E como que eu vou saber se nesse contexto eu sou ovelha ou eu sou bode? Está ali claro. Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Todas as vezes que nós amamos, nós estamos amando a Deus. E todas as vezes que a gente amar a Deus, a gente vai estar caminhando para o lado das ovelhas. Todas as vezes que eu deixar de fazer o bem a qualquer um dos meus irmãos da vida, eu vou ter que deixar de fazer o bem diante da lei, vou ter que reparar essa situação. Né? E fala que os bodes irão estes para o tormento eterno. Já melhorou que o inferno é um tormento, né? E o tormento, como a gente está vivendo de culpa, e alguém se sente muito culpado, parece que o tormento não tem fim. Como parece que não tem fim essa complicação toda que a Terra está vivendo, né? Mas isso é uma interpretação nossa, não é o ensinamento de Jesus. E os justos irão para a vida eterna. Ninguém vai para o céu, nós vamos para a vida eterna. E alguém aqui vai deixar de ir para a vida eterna? Agora, o dia que a gente vai, aí é diferente. Então, o que esse texto fala na verdade é que existe uma lei de justiça. E o que a gente faz, a gente tem que reparar. Não tem jeito. Não é castigo. É da própria lei no processo de reparação. E aí nós gostaríamos de encerrar com as palavras de Emmanuel, para a gente refletir, né? Sobre toda essa realidade, porque depois da treva surgirá uma nova. Sempre. Não precisamos ver esses momentos como momentos finais e como sofrimentos sem nenhuma oportunidade de transformação. Né? Entendamos isso que Emmanuel nos diz. Depois de toda tormenta, toda prova, toda luta, sempre vem uma nova oportunidade, uma nova transformação. E ele convida, trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada nos desertos das consciências. Não nos preocupemos se o outro faz, se o outro crê, se o outro ajuda, se o outro quer. A gente tem que fazer dentro de nós mesmos, né? E por Jesus, por aquilo que Ele nos ensinou, tudo aquilo que Ele nos demonstrou. E para encerrar essa fala de Emmanuel, toda realidade é a do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Então, toda a realidade é a do Espírito. As coisas materiais, elas são só um determinado momento. Tudo que a gente vive aqui é transitório.
Há uma fala, eu não me lembro agora o autor, mas é uma fala muito bonita, que ele diz: tudo que é eterno não é visto, e tudo que o homem vê em qualquer dimensão que ele viva, isso não é eterno. Então, cada corpo que nós estamos vendo aqui, as paredes, a luz, tudo isso que está aqui, nada disso aqui. O que é eterno aqui dentro, a gente não vê. Então, nossa caminhada, né, a realidade nossa é o Espírito. E nós deveríamos viver para fazer com que o nosso espírito fosse alimentado e mudado. E toda a paz que a gente vai ter é a paz do entendimento do reino de Deus e da vivência da sua justiça. Quando a gente viver segundo a justiça de Deus, a gente vai conseguir construir essa paz na nossa vida. Muito obrigado. Nós estamos passando aí aos nossos irmãos, dentro dessa perspectiva de transformação.